Olá, sejam bem-vindos à preleção do Centro Espírita Consolação. Falaremos hoje do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O tema de hoje se chama Ressurreição e Reencarnação, Elias e João Batista, referente aos itens 1 a 4 desse capítulo 4. Vamos começar a nossa preleção fazendo a nossa prece inicial, agradecendo muito ao Pai Celestial e também ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reencarnados, com a oportunidade do desenvolvimento, aprimoramento do nosso espírito, tanto amor, tanto carinho, com tudo que for necessário para que a gente consiga sempre evoluir aqui nesse planeta. Agradecendo também sempre aos nossos mentores, aos nossos anjos da guarda, por todo o amparo, por toda a proteção, pela sustentação dada sempre a todos nós. Graças a Deus. Vamos ler a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 17, e do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 30, que corresponde ao item 1 desse capítulo 4, que diz assim: Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Que dizem que sou eu? E eles lhe responderam: dizem uns que é João Batista, outros que Elias, e outros que Jeremias ou alguns profetas. Perguntou-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. A pergunta que Jesus faz aos seus discípulos, ela é bem interessante. Se interpretada do ponto de vista material, a pergunta ela não faz sentido, porque todos sabiam quem era Jesus, todos conheciam seus pais, quem eram seus irmãos, onde ele morava, né? E a pergunta então só pode ser interpretada do ponto de vista espiritual, que quer dizer, que espírito que estava reencarnado, né? Que espírito reencarnado os homens diziam que era Jesus. E a resposta dos discípulos confirma isso quando dizem que alguns os identificam com algum profeta, né, ressuscitado, evidenciando que a ideia da reencarnação era corrente à época. A declaração de Pedro, ela é perfeita, né? Ele fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Com isso, Pedro declarava a encarnação única de Jesus em nosso planeta, né? Porque ele afirma não ser ele a reencarnação de ninguém conhecido, né? E no Evangelho de Marcos, né, e de Lucas, nós encontramos a seguinte passagem: nesse interim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo que fazia Jesus e em seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça a João Batista. Quem então esse que ouço falar tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. E na passagem do Evangelho de Mateus também, no versículo capítulo 17, versículos de 10 a 13, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 11 a 13, nós encontramos a seguinte passagem: seus discípulos, após a transfiguração, então interrogaram dessa forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Na cena da transfiguração é muito significativa em termos da reencarnação. Jesus diz clara e diretamente que Elias, ele havia voltado na figura de João Batista. Ele fala, né, que Elias já veio, e afirma ainda que Elias voltaria mais uma vez. Quando ele fala Elias terá de vir para completar o trabalho das revelações divinas e restabelecer todas as coisas. Então o princípio da reencarnação
fica assim nitidamente estabelecido pelo Cristo. E quando Jesus diz, ele mesmo é o Elias que há de vir, mais uma vez, referindo-se a João Batista, Jesus identifica João Batista com a reencarnação de Elias, né? E o item 4 é um texto do Kardec que fala sobre ressurreição e reencarnação, que é fundamentado nessas 3 passagens do Evangelho, né? Vamos ler um pouquinho do trecho aqui, do item 4, que diz assim, olha, a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sobre o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas porque apenas tinham vaga, incompleta noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Então, esse capítulo 4 ele visa mostrar que a lei da reencarnação já era conhecida e aceita pelo povo judeu, mas eles usavam a palavra ressurreição. Para isso, Kardec ele acaba selecionando algumas passagens do Velho e do Novo Testamento para colocar nesse capítulo 4, né? Então, o povo judeu ele acredita na ressurreição, que seria a volta do espírito, né, ao mesmo corpo. Nós espíritas cremos na reencarnação, que é o retorno do espírito à existência, à Terra, só que num corpo totalmente diferente, né? Num corpo preparado de repente para a sua nova tarefa aqui na Terra, né? A ciência prova para todos nós que a partir do momento que o espírito é desligado do corpo, o corpo acaba, né, se decompondo com o tempo. Então, como é que o espírito poderia voltar àquele mesmo corpo? Por isso que o Espiritismo coloca para todos nós o conceito de reencarnação e está fazendo com que o espírito possa voltar a um corpo novo para uma nova tarefa, né, para uma nova existência. Então, a doutrina espírita, ela nos ensina que Deus nos cria simples e ignorantes ao longo das nossas inúmeras existências, nas nossas inúmeras reencarnações, nós vamos obtendo experiências, desenvolvendo o nosso lado moral, nosso lado intelectual, até conseguirmos chegar ao patamar de espíritos puros. Podemos até ter um aprendizado no plano espiritual, mas é na carne que o desenvolvimento acontece muito mais rápido, né? E a reencarnação é um ato da misericórdia divina em nosso benefício, porque Deus não nos condena ao sofrimento eterno por conta dos nossos erros, né? Muito pelo contrário, Ele nos possibilita reconciliar com os nossos afetos, reparar antigas faltas, fazendo bem a quem já fizemos o mal, né, no passado, e evoluir moral e intelectualmente através de inúmeras reencarnações. Enfim, Deus permite também a possibilidade de continuar sempre com o aprendizado, com dar continuidade com os resgates. E o principal, que todo conhecimento, toda experiência adquirida em cada reencarnação não é perdida, né, e sim aproveitada para futuras existências, se necessário, né? E tendo inúmeras reencarnações para evoluir, o espírito moralmente inferior tem também a sua chance, provando a justiça de Deus para com todos os seus filhos. A doutrina da reencarnação, ela é a única que pode explicar o nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças, pois oferece-nos um meio de resgatarmos os nossos erros através das nossas expiações e aprendizados também das nossas provações. Deus nos dá a chance de sermos construtores das nossas futuras existências, através das nossas atitudes do nosso dia a dia, né? Da nossa boa vontade, da nossa disciplina, na nossa reforma moral, na nossa reforma íntima e como lidamos também com as nossas provações, nossas expiações. Portanto, vamos aproveitar da melhor forma possível a chance que Deus nos dá de desenvolvimento do nosso espírito através dessa atual reencarnação. Vamos, nesse momento, fazer as nossas vibrações. Vamos todos nós vibrarmos muito amor, muita paz, muita luz, muita saúde, muita proteção e muita harmonia aos nossos lares e também a todos os nossos amigos e familiares reencarnados e também desencarnados, vibrando também força, esperança, saúde, proteção, equilíbrio, calma, paciência
e muito amor a todos aqueles que estão em hospitais, pronto-socorros, leitos, UTIs, ambulatórios. E também vamos vibrar muito amor, muito equilíbrio, muita esperança, muita paz e muita saúde e proteção também a todos os nomes que chegam no WhatsApp do Centro Espírita Consolação e a todos os nomes que também estão na caixinha de vibrações do SEC. E vamos, nesse momento, nos colocarmos receptivos para o nosso passe. Graças a Deus. E vamos, nesse momento, mentalizar uma pessoa para receber o passe à distância. Graças a Deus. E vamos encerrando o nosso encontro de hoje, agradecendo sempre ao Mestre Jesus pelos seus ensinos e que possamos aproveitar sempre as oportunidades de cada existência que o Pai Celestial sempre nos proporciona. Graças a Deus.